Feira Vocacional 2026, como São Carlo Acutis, quero ser todo de Deus, é o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. E nós temos a alegria de iniciar este novo projeto com este podcast aqui em nosso evento, que todos os anos acolhe vocações religiosas, matrimoniais, consagradas, sacerdotais e, de forma muito especial neste ano, que nossa diocese se dedica à oração pela vocação sacerdotal. E nós estamos aqui com o João. O João é da comunidade Cristo Alegria. Se apresente para nós, João. Diga como surgiu a comunidade, o que faz a comunidade, onde está essa comunidade. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo à nossa Feira Vocacional. Muito obrigado pela oportunidade de poder partilhar com vocês aqui. Estou muito feliz, é a primeira vez, eu já vim na Feira Vocacional, a primeira vez que a Cristo Alegria, a comunidade que eu faço parte, está aqui participando. A gente está ajudando, contribuindo aí no Rosário, na oração do Rosário, a gente tem um stand. E a Cristo Alegria, ela chegou na minha vida junto com a chegada dela no mundo, assim. Deus me sonhou Cristo Alegria desde cedo, porque a Cristo Alegria nasceu em 2001, eu tinha 2 para 3 anos, e meus pais que começaram esse projeto. E nasceu como um movimento de amigos que se uniram para evangelizar, para não deixar a sede de Deus morrer, para cantar, fazer retiro de carnaval, organizar oportunidade de evangelização. E esse grupo foi sustentando a minha família, foi sustentando amigos próximos. E a gente foi crescendo, eu cresci nessa realidade por muitos anos. Em 2013, mais ou menos, por ali, a gente começou um movimento mais de jovem, porque era a época que eu e meu irmão já estávamos na nossa adolescência, então aquela sede de Deus que foi ensinada dos nossos pais começou a atravessar a nossa vida e a gente queria começar dar os nossos primeiros passos, assim, né? Nossa própria história, nossa própria vida com Deus. E aí, em 2015, a gente entendeu que a Cristo Alegria não era só mais aquele movimento, mas ela era um carisma. Existiam pessoas que queriam doar a vida para Deus de fato. E aí, em Belém do Pará, que nós somos de lá, eu sou de lá, meus pais são de lá e moram lá, e é a sede da comunidade até hoje. Em 2015 começou esse projeto e até hoje a gente está aqui sustentando uma alegria de viver para Deus. A gente diz que a Cristo Alegria nasceu para provar para o mundo que existe vida com Deus a longo prazo. Então eu comecei muito novo, eu passei pela minha adolescência, toda a minha fase adulta. Meus pais começaram muito novos, construíram sua família. A gente vê famílias chegando, crianças nascendo no carisma, e a gente gosta desse desafio de mostrar para o mundo, dá para ser de Deus a longo prazo. E a Cristo Alegria nasce para isso, para viver e anunciar a verdadeira alegria a longo prazo. Nasceu em Belém. E hoje a gente está aqui na Diocese de Santo Amaro e também em Goiânia, né? São os 3 lugares que a gente está. É importante a gente falar dessa alegria, inclusive na juventude, porque muitas vezes o mundo entende alegria de forma separada ou oposta à igreja. Se está na igreja não tem alegria, porque a alegria é aquilo que o mundo oferece, né? Neste movimento da comunidade, né, como que vocês apresentaram este modo de viver a juventude, este modo de encontrar até esta alegria na eternidade, de ser e de pertencer a Deus? A gente gosta de dizer que a gente nasceu para salvar as almas improváveis pela alegria contagiante, assim, pelas coisas de Deus. Meus pais sempre tentaram mostrar que existia formas de viver as realidades santificando elas. Então a gente sempre trouxe para dentro do carisma as formas. Então a gente faz um evento para a juventude. Aí a gente vê que a galera tem muita adesão à atlética de universidade. Vamos trazer essa dinâmica de competição, de organização de time, de pertencimento a um time, a uma cor, a um mascote. Traz isso para a realidade da conferência, começa uma competição e santifica essa realidade. A gente gosta muito de comer hambúrguer. Vamos fazer uma noite do hambúrguer com um tema americano, que a gente pode transformar numa experiência. E eu acho que isso é muito natural das comunidades quererem sustentar essas oportunidades. A gente viu isso também como uma forma de fazer isso no nosso meio, para nossa galera, do nosso jeito. Então, pegar a realidade que hoje pode ser atrativa no mundo e entender que a gente está competindo com eles, não entre si. Acho que sempre foi muito claro, eu não estou competindo com outra comunidade, com outro movimento. Cada um já tem o seu jovem. Eu estou competindo com a festa da minha cidade, eu estou competindo com o festival que está tendo, que está levando meus amigos para lá. Eu quero que meus amigos estejam comigo. Então acho que a gente teve essa visão e entendeu que a alegria de verdade é a que não passa e ela tá nas coisas de Deus, porque ela vem de Deus. Então é olhar e falar, eu sou feliz e anunciar isso. Acho que mostrar que eu sou muito feliz vivendo essa vida, eu sou muito feliz escolhendo por Deus, abrindo mão das coisas desse mundo, trocando meu sábado pelo grupo de oração e não por uma festa, enfim, a realidade que a gente acabou vivendo, né? Perfeito, perfeito. É importante, de fato, a gente trazer para dentro da igreja esta alegria e fazer com que os jovens, os adultos, os casais experimentem esta alegria e vivam esta alegria. Inclusive a alegria de ser família. Eu gostaria que a gente falasse um pouco disso, porque o movimento, a comunidade, né, nasce ali dentro de uma família, num seio familiar.
E hoje, muitas vezes, nós temos até aquilo que o Papa Francisco chamava muito de clericalismo. Sim. De olhar para a igreja e atribuir a ela apenas uma identidade clerical. É claro, há uma identidade clerical na igreja, mas não é a única parte da identidade da igreja. Como que a Cristo Alegria, a comunidade, vai entendendo este movimento de ser família, de pertencer família, de atrair família para esta experiência de alegria que não passa? Acho que como na fundação e na própria raiz de todo o carisma começou no seio familiar e não só na realidade dos meus pais, eu e meu irmão enquanto família, mas dentro da sala da nossa casa. A comunidade nasceu ali. Naturalmente isso foi sendo referência e identificação para as pessoas que iam se aproximando de, nossa, é possível. E meus pais sempre tiveram seus trabalhos, a vida fora, uma vida de aliança de fato. Então sempre olhar e falar, nossa, dá para eu trabalhar, eu tenho meu emprego e ao mesmo tempo eu sirvo a Deus, eu construo minha família nessa realidade, eu levo meu filho para os eventos, para os movimentos, ele cresce bebendo dessa graça, os amigos dele estão nessa realidade. E eu acho que naturalmente esse espelho, e é o que a gente sabe, né? Testemunho, existe uma referência nossa na comunidade, que é uma irmã que já foi para Deus, a gente diz que Deus já a levou, né? Ela foi para Deus antes de nós, a Thaís, ela é uma referência, lutou contra um câncer, e ela sempre dizia, testemunho é para ser vivido. E ela trouxe essa realidade e clareza para nós, assim. Acho que no final do dia, o que importa é o que a gente está fazendo, né? Não é a nossa intenção. Eu tenho a intenção de rezar todos os dias, mas se eu não rezo, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que não reza todo dia. Fica talvez uma experiência um pouco teórica de Deus. Exato. Experiência teórica. E a vocação não pode ser isso. Acho que e a família, ela é a realidade. Ela é o romantismo de eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ela também é o desafio de eu e minha casa estamos servindo ao Senhor, então ao mesmo tempo aqui a gente se cobra, a gente exige testemunho, a gente quer entender um ao outro, quer estar presente um pro outro, e eu acho que no final do dia a realidade familiar ela é espelho. É importante a gente entender que eu prezo pela família como uma mini igreja doméstica, eu luto por essa família e eu entendo que eu sou referência. É um princípio da comunidade, eu influencio. Não necessariamente eu tenho milhares de pessoas que me acompanham, mas pelo meu posicionamento eu influencio. Eu tenho que entender e dominar essa virtude que Deus me deu pro bom, né? Para aquilo que eu realmente posso fazer de evangelização e mudança de vida. Nosso Senhor tinha muito claro isso, os discípulos, os apóstolos, a igreja nascente tinha isso muito claro, que é fundamental testemunharmos a experiência do amor de Deus. E João, quando a gente fala de alegria, nós não falamos de uma alegria que é isenta de dores e sofrimentos. Talvez possamos ter uma ideia equivocada de que viver a alegria de Cristo significa estar sempre sorrindo e não enfrentar nenhum tipo de provação ou nenhum tipo de dificuldade. Como que na comunidade, a partir da experiência do carisma de viver a alegria, de pertencer a Deus, de testemunhar a Deus, nós conseguimos viver este processo de se configurar aquilo que Cristo nos pede no sofrimento, como a irmã que foi para Deus já, e mesmo assim mantermos a alegria? O que a gente reza muito e pede muito para Deus é uma intimidade profunda que traz alegria e não nos priva de ser quem nós somos, mas pelo contrário, revela a nossa própria identidade. Acho que quando a gente entende esse caminho de quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo, né? Então, quanto mais o maior nível de intimidade, mais eu entendo que aí é fonte de alegria e naturalmente eu encontro consolo, eu encontro conforto, eu encontro a vida comum. E é por isso que a gente, além de viver e anunciar, a gente precisa ser comunidade. Porque às vezes a gente esquece. O sofrimento rouba a nossa paciência, a raiva, o ódio rouba muito mais a nossa alegria do que a tristeza, muitas vezes. Às vezes a gente está triste e a gente consegue sorrir, mas quando a gente está com muita raiva, não tem quem nos faça rir de nada. O trabalho nos tira da alegria das coisas de Deus, mas a vida comum, a vida partilhada, ela nos lembra. Então são dois caminhos aí, eu me fazer comunidade, eu estou disponível aos meus irmãos que me lembram o motivo pelo qual eu vivo, aquilo que eu quero ofertar, o que realmente é fonte para mim. E o segundo ponto é entender que a minha intimidade realmente me revela alegria, a minha intimidade me leva a Deus e isso me conforta. Quanto mais íntimo eu estou, menos esse mundo parece pesado, menos parece dolorido, mesmo nas perdas de pessoas que a gente passa, provações, situações, humilhações, ter que ser obediente quando a gente não quer, todas as realidades comunitárias que a igreja nos ensina tanto, a gente consegue abaixar a cabeça e falar, no final do dia, eu sou feliz porque Deus me tem e eu tenho a Deus. E é uma pertença mútua que revela alegria, assim. E
pra mim é um caminho até mais simples. Eu acho que a gente precisa entender que Deus é simples. E eu aprendi isso na comunidade. Deus é acessível, Deus é amigo. Existem orações bonitas, existem orações prontas, existem palavras difíceis, mas no final do dia Deus é próximo. Deus está aqui, Deus me quer. E aí quando eu entendo que Deus é simples, a alegria também é simples, logo o sofrimento não é tão complexo assim. Abraçar a cruz de Cristo com Ele, entendendo que também Ele conosco ressuscita. Muito obrigado, João, pela sua partilha. Eu que agradeço. Por trazer a nós esta oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre a comunidade Cristo Alegria e também sobre sua experiência com ela. Eu gostaria de pedir que você deixasse o contato, como que procura Cristo Alegria, como que conhece um pouco mais, como que vai ao encontro de vocês para fazer parte e experimentar este carisma. Claro, com certeza. Queria agradecer pela oportunidade, agradecer todo mundo, toda a equipe aqui. Muito feliz de estar aqui mais uma vez reforçando isso. E para chegar na Cristo Alegria, conhecer, hoje em dia a rede social é o caminho mais fácil. @Cristo Alegria no Instagram, Cristo Alegria SP se você quiser conhecer São Paulo, Cristo Alegria GYN se quiser conhecer a frente de Goiânia. E a gente está em Belém na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, em São Paulo aqui na Diocese, na Comunidade Santa Faustina, que é na Perpétuo Socorro, a paróquia, e em Goiânia na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges. Então pode procurar a gente na paróquia, mas olha no Instagram, manda uma mensagem, a gente vai te receber com muita alegria. Perfeito. Você que está vivendo este momento de feira vocacional conosco, ainda não acabou, nós temos muito por viver. Deus quer se revelar, Deus quer ser próximo, como o João bem nos ensinou e nos disse hoje. E eu quero convidar você, venha ficar conosco, venha participar conosco, venha rezar conosco. Nós queremos estar com Deus, permanecer com Deus e vivê-lo com intimidade. E esta é a feira vocacional da Diocese de Santo Amaro, e neste ano celebrando a vocação sacerdotal. Que Deus lhe abençoe e que nós possamos seguir caminhando com a alegria que vem de Deus.